Salve, salve dev, seja muito bem-vindo a essa aula. Na aula de hoje você vai aprender a configurar um projeto completamente do zero, com TypeScript, com ESLint, com Prettier, configurar o .env, o editor config e também os scripts de desenvolvimento build start, certo? Geralmente o pessoal só explica para você criar o seu script para desenvolvimento e nunca criar de fato o build para colocar em produção, para o seu projeto sair da sua máquina e ser colocado em qualquer servidor, certo? Então aqui você vai aprender isso também. O primeiro passo que você tem que aprender é que tem duas coisas que você tem que ter no seu VS Code, ok? Essas duas coisas são o ESLint e o Prettier. São dois plugins do VS Code. Então vamos lá no VS Code. Eu já tenho instalado, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem essa caixinha aqui, ó, extensões. Você clica, escreve aqui, ó, Prettier, com 2 T's. Essa é a primeira extensão, ok? E a segunda extensão é o ESLint, ok? Essa extensão aqui mesmo, com mais downloads e tudo mais, beleza? Então vamos voltar aqui rapidinho só para vocês entenderem. O que é o Prettier? O Prettier, ele é uma extensão que a gente vai instalar também no nosso projeto, que ele formata o código para você. O que quer dizer? Digamos que você tenha ali, você coloque... você deixe uma linha com ponto e vírgula, outra linha sem ponto e vírgula, você deixe várias e várias linhas vazias e tudo mais. O Prettier vai ajeitar tudo isso. Ele tem uma configuração padrão, mas existem algumas configurações de mercado muito legais que várias empresas já usam, que é via ESLint, tá? O que é esse ESLint? O ESLint, ele é uma ferramenta que vai, digamos, caçar erros no seu código, mas ele não é um erro o erro que ele vai caçar é um erro de formato de código, para a gente deixar padronizado, ok? Por que deixar assim? Porque digamos que você está trabalhando ali num time com 4, 5 devs, 10 devs, imagina cada um codando do seu jeito. Um coloca ponto e vírgula, o outro não, o outro separa, coloca aspas duplas, o outro coloca aspas simples. Então o ESLint, ele caça esses problemas, ele faz um check-up aí no seu código e identifica os erros. Os dois combinados, o Prettier e o ESLint, eles são muito poderosos, ok? Por quê? O Prettier, ele vai agir de acordo com as regras do ESLint, certo? Então, digamos que você tem lá vários códigos separados, em um você usou aspas duplas, no outro aspas simples, beleza? Você mesmo usou essas duas variações. O que o Prettier vai fazer? Ele vai verificar as regras do ESLint, vai falar, uau, eu preciso então padronizar todos para aspas simples. E aí ele vai lá e vai corrigir. O ESLint, ele vai só achar o erro, tá? Ele vai colocar as regras e o Prettier vai executar para você. Então, assim que você salvar, ele já vai executar, ok? Uma coisa que você precisa configurar aqui no seu VS Code você vai dar um Ctrl Shift P, ok? E vai colocar aqui, ó, configurações, abrir configurações. Aí você vai colocar aqui, ó, on save. Aí ele vai aparecer aqui, ó, editor format on save, ok? O que significa? Toda vez que você salvar, ele vai tentar formatar o seu código. Então você pode escrever tudo errado, vai salvar, ele pum, volta ao normal. Beleza? Então essas são as principais coisas que você tem que ter antes de começar a configurar, ok? Bom, agora vamos começar. No nosso projeto aqui, a gente já tá com um projeto do Git, ok? Eu já criei um projeto do Git aqui, ó, chamado Aula Configurando um Projeto do Zero, beleza? Isso já é um projeto do Git. Então a primeira coisa que a gente vai fazer então, deixa eu só ticar aqui, beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer é de fato configurar um git ignore. Para que serve o git ignore? Para que você, quando for subir o seu código no repositório Git, ele ignore alguns arquivos que não é legal tá lá, tá legal? Então vamos lá, ó, ponto git ignore, ok? Esse ponto git ignore, aqui dentro você vai setar as informações que você quer ignorar completamente aí no seu projeto. Beleza? Então vamos deixar aqui por enquanto. Aqui ele já está marcando verdinho porque é o meu plugin de Git, já avisando que esse arquivo precisa ser comitado, mas vamos deixar ele aqui por enquanto. Então, beleza. A gente criou aqui o nosso git ignore. Beleza? Show. O próximo ponto por que eu coloquei npm aqui? Porque a gente vai startar o projeto, né?
Eu gosto de startar ele com o yarn, mas você pode usar o NPM, o yarn ou o NPM, tanto faz, tá? Você escolhe qual que você vai usar. Eu gosto de dar um yarn init traço y, que ele já starta o projeto, certo? Tudo que ele tem que fazer e já criou aqui o nosso package.json, tá vendo? Ó, ele já startou, já colocou que a versão é 1.0.0, já fez tudo que tem que fazer aqui, tá legal? Então, a gente startou o projeto e agora que as coisas começam a ficar legais, beleza? Ah, tem um ponto antes da gente começar a parte legal. A gente precisa configurar o editor config. O que é o editor config propriamente dito, tá? Para que serve o editor config? O editor config, ele é um arquivo que você deixa na raiz do seu projeto, onde você diz para o seu editor que os padrões de configuração de arquivos são aqueles. O que eu quero dizer com isso? Digamos que você esteja codando parte num Linux, parte num Windows. Isso acontece muito quando você está dividindo o código com alguém, tá? Então você está codando com outro dev e você precisa dividir aí. Ah, um está codando no Windows, um está codando no Linux, um está codando no Mac. Por exemplo, o encerrar da linha, né? O pontinho de encerrar a linha, ele é diferente para cada um dos sistemas operacionais. Mas os sistemas eles suportam um dos outros. Então, se você seta no editor config, ele já deixa padrão e você não tem nenhum problema quanto a isso. Beleza? Então, deixa eu só pegar minha colinha aqui. Editor config, perfeito, ls. O que a gente vai pegar aqui? Ó? A gente vai clicar, aí o VS Code já ajuda muito a gente nisso, tá? A gente clica aqui com o botão direito e Generate Editor Config. Legal? Ele já vai vir aqui com algumas configurações padrão que tá na sua máquina por padrão, tá? Então, o que eu gosto de mexer aqui, pelo menos na minha máquina, como eu gosto de deixar? Em Space, aqui quando a gente está indentando um código, né? Digamos que você está aqui fazendo blá, 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 Enter, aí você vai indentar blá, 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 tá? Essa indentação aqui, ele tá contando como 4 espaços, tá vendo? Então, por quê? São Space, ó. Qual é o estilo? Space e Size 4. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer colocar só 2 espaços, que é um padrão um pouco mais elegante. Deixa eu só largar isso aqui. É um padrão um pouco mais elegante, um padrão que você consegue visualizar um pouco melhor o código ali na horizontal, então, e que é muito usado aí no mercado, tá? Então você já configura aqui 2 e Space mesmo, tá show. Agora, End of Line, esse aqui é um ponto importante, tá legal? Esse CRLF é um padrão do Windows. Como eu estou no Windows, esse aqui é um padrão do Windows. O Linux eu acho que é LF e o Mac eu não lembro qual é. Não sei se é LF também, se é CRLF, eu não lembro exatamente. Mas para a gente padronizar e deixar de um jeito bacana, que todo mercado usa, a gente deixa LF, tá? Inclusive, dessa forma não vai nem... No nosso Git não vai nem alertar. Porque quando a gente sobe com CRLF, o Git alerta, fala, olha, você está subindo ali com CRLF, tem certeza que você quer fazer isso? E bacana. Char7, pode deixar o TF8, Twin Trailing Whitespace, pode deixar do jeito que tá, ok? Root, true, porque a gente tá ali no root do projeto. Perfeito, pessoal. Então a gente criou o editor config, todos os nossos arquivos vão seguir essa configuração. E se alguém abrir, se você pegar esse mesmo projeto e baixar ele na sua casa, quando você abrir ele no VS Code, ele vai ter exatamente as mesmas configurações. Porque o editor config, existe uma função aqui, né? Editor config, cadê? Aqui, ó. Editor config. Tem um plugin aqui que a gente instala também no VS Code, que com ele instalado, se tem o editor config na raiz do projeto, ele resolve tudo e ele já passa tudo para esse padrão. Tá legal? Então, fechado, temos aí nosso editor config, nosso package.json e também o nosso git ignore. Vamos começar. Deixa eu ver aqui. A gente precisa instalar o TypeScript, tá? Por que utilizar TypeScript? Né? Por que utilizar TypeScript? Quando a gente está codando e a gente está fazendo um projeto nosso, pessoal e tudo mais, tudo bem a gente usar um JavaScript, pô, bacana, o JavaScript super resolve, ele ajuda muito. Mas quando a gente quer elevar um pouco o nível do nosso código, quando a gente vai para uma empresa que tem uma maturidade tecnológica um pouco maior, é muito legal que você use o TypeScript, tá? Por quê? Porque você vai conseguir usar classes, você vai conseguir usar patterns, você vai conseguir usar o solid, inversão de dependência, vai conseguir usar, enfim, uma série de patterns que é legal que você utilize da tipagem do TypeScript,
tá? Então eu diria que o TypeScript, ele é uma ferramenta que dá superpoderes para o JavaScript, tá? O JavaScript é legal, mas o TypeScript é muito mais legal. Então, eu já estou ensinando vocês a configurar aqui o TypeScript logo de início, que é porque a gente vai usar muito TypeScript nas aulas que eu vou dar aqui, tá legal? Então, vamos lá. Primeiro ponto, yarn add -d TypeScript. Por que -d, pessoal? Quando a gente coloca o -d na instrução de instalar pelo yarn, você está dizendo que é uma dependência de desenvolvimento. O que isso quer dizer, Bruno? Dependência de desenvolvimento ele é uma dependência que, quando você gerar o pacote para produção, ele não vai mandar aquele pacote. Pô, Bruno, então por que a gente está codando em TypeScript? A gente não vai mandar o pacote? Então, esse é um ponto importante que vocês precisam entender do TypeScript, tá legal? O TypeScript, ele serve para ambiente de desenvolvimento, para a gente ter velocidade, para a gente conseguir ter qualidade, garantir algumas qualidades no código que com o JavaScript só puro a gente não consegue, tá? Mas o browser, quando a gente está lidando com React, a própria engine do Node, elas só interpretam JavaScript, elas não interpretam TypeScript. Então, como que a gente coda? A gente coda tudo em TypeScript e na hora do build a gente transforma tudo isso em JavaScript. É assim que é o padrão da gente lidar com TypeScript. Tá legal, pessoal? Isso é normal, tá? Falar, ah, mas é uma etapa a mais. Não, é porque a gente garante que na etapa de código a gente tá colocando uma qualidade a mais ali. Tá legal? Então, vamos instalar. Yarn add -d TypeScript. Deixa eu diminuir um pouquinho minha carinha aqui. Show de bola. Então, instalamos o TypeScript, tá? A gente instalou, mas a gente tem um outro ponto que a gente precisa colocar aqui, tá? Porque a gente, beleza, só instalou, mas que a gente precisa configurar o TypeScript, propriamente dito. Então, a gente vai dar um yarn tsc --init. O que é esse tsc? É o TypeScript, tá? Você pode chamar ele com tsc, beleza? Então, --init. O que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, ele vai criar um tsconfig.json. Esse tsconfig é o que, Bruno? Esse tsconfig é um arquivo que ele vai te dar todas as configurações que você quer pro seu TypeScript. Legal? Então, eu tenho uma colinha aqui de algumas coisas que eu vou remover, tá legal? Então, eu vou remover todo o comentário, que eu já, né? A gente não vai precisar dos comentários, deixa eu até fazer assim, pra ficar legal. Beleza, estamos removendo todos os comentários. Show de bola. Esse aqui também. Beleza. Calma aí. Tem esse daqui. Agora a gente vai configurar algumas coisas. Legal, pessoal? Ó, o primeiro ponto é que a gente vai mudar aqui para ES 2017. Ok? Perfeito. O módulo, ok. A gente vai colocar a gente vai colocar mais uma aqui que é o allowjs. O que significa esse allowjs, né? Allowjs. Ele significa que eu vou colocar true aqui também. O que significa? Significa que a gente vai se a gente precisar instalar alguma extensão, tá, que não tenha TypeScript no código dela, que ela foi feita só em JavaScript, a gente mesmo assim consegue inserir. Porque se a gente colocar false, ele não vai deixar, ele só vai deixar arquivos com TypeScript. Tá legal? Então isso ajuda a gente, porque tem um monte de lib aí que a gente usa no dia a dia que não tem o TypeScript. E tá tudo bem, beleza? Então, vamos seguir. Strict, a gente pode tirar, porque a gente não quer o código estrito. O que mais que a gente coloca aqui, ó? Altdir, a gente tem que configurar aqui o altdir. Altdir, o que é esse altdir, Bruno? Isso aqui a gente vai colocar um /dist, ./dist, que é a pasta que a gente, quando a gente buildar para produção, é onde os arquivos finais vão ficar, tá legal? Então a gente coloca esse altdir aqui. Ok? allowjs, beleza. Temos tudo aqui, bem tranquilo. Claro, tem muitas outras configurações, como de paths e tudo mais, mas hoje a gente não vai usar aqui. Legal? Então, TypeScript tá ok, já tiquei aqui. Próximo passo, ESLint. Legal?
O que a gente vai fazer? A gente vai dar um yarn add menos de ESLint. Mais uma vez, pessoal, o ESLint ele é só uma configuração para desenvolvimento, tá legal? O que é o ESLint? Mais uma vez eu vou explicar para vocês o que é o ESLint, tá? O ESLint ele é uma ferramenta que vai caçar a despadronização do seu código, tá? Então, se seu código estiver despadronizado, ele vai encontrar os erros e vai te avisar. Ele vai falar, ó, aqui tá fora do padrão. Ele não vai corrigir, tá? Ainda. Ele vai só te avisar que tá fora do padrão. Tá legal? Então, vamos instalar. Perfeito, vamos lá. Instalou. Agora a gente vai dar um yarn ESLint init. Assim como a gente fez com TypeScript, tá legal? A gente precisa fazer com o ESLint, que é com que a gente consiga, de fato, configurar o que nosso ESLint vai fazer, tá legal? Então, vamos configurar ali. Ele vai dar um init, aí ele vai perguntar algumas coisas aqui, ó. Como você gostaria de usar o ESLint? Só para checar a sintaxe, só para checar a sintaxe e achar os problemas, checar a sintaxe, achar os problemas e forçar um estilo de código, tá? Então, a gente vai colocar esse aqui. Qual é o tipo de módulos, né, de importação de módulos você está usando? Como um JS, que é o require e export, ou JS modules, import e export. Aqui a gente vai usar TypeScript, basicamente a gente usa import e export, ok? Então, vamos usar aqui. Qual framework você está usando? React ou Vue? Nenhum dos dois, ó. None of these, ok? Aonde seu código vai rodar? É no browser? É no Node? Tá, não é no browser, porque a gente está fazendo para o back-end aqui, ok? Então é no Node. Aqui você pode selecionar com espaço, tá vendo? Eu tô dando espaço aqui, ó. Seleciona e deseleciona. Vou colocar aqui, Node. Legal? Você quer usar... como você quer definir o estilo do seu código, né? E aqui a gente tem algumas opções, mas a gente coloca esse aqui, ó. Use a Popular Style Guide. O que é isso? A gente vai usar um padrão que já existe no mercado. É super bacana e super conhecido. Ele te dá alguns padrões aqui, tá? Tem o Airbnb, o Standard, o Google e tudo mais. Vamos ao Standard. Eu gosto bastante do Standard, mas o Airbnb também é super famoso, do Google também. Mas vamos ao Standard, eu acho que super resolve pra gente. É um que eu gosto para todos os meus projetos pessoais. Ok? Aí ele te pergunta, qual é o tipo do arquivo que você quer fazer, né? Que você quer gravar as configurações que você acabou de fazer do ESLint. Aí você pode escrever JavaScript, YAML e JSON. YAML eu não recomendo, YAML é meio chatinho e tudo mais. JavaScript, por que é legal o JavaScript? Porque você consegue colocar comentário, isso é super legal. O JSON por si só, ele não deixa, em alguns momentos ele não deixa colocar comentário. E aí tem o JSON. Eu gosto mais do JSON, mas tem esses poréns aí que eu acabei explicando pra você. Vamos colocar o JSON. Beleza, ele vai checar pelas dependências. Ele deve estar encontrando. Aí ele falou o seguinte, ó, beleza, para tudo isso que você configurou, você precisa instalar tudo isso aqui. Aí ele te dá a opção, ó. Você quer instalar isso com a NPM? Aí você pode falar sim ou não. Eu estou usando Yarn, eu não estou usando NPM. Mas eu vou colocar sim, depois eu deleto o package.lock, ok? Então, vamos deixar instalar aqui. Beleza, instalou. Primeira coisa que a gente vai fazer, remover o package.lock, remover o yarn.lock e dar um yarn novamente. E eu explico. Para que servem esses arquivos .lock, tá? Yarn.lock, package.lock, package.lock, né? Não é package.lock, package.lock, yarn.lock e package.lock. Para que elas servem? É para você fixar a versão das bibliotecas que você está instalando ali, tá? Então, quando você, vamos supor, você instalou o Express para fazer uma API e o Express está na versão 1.0. E tudo que você desenvolveu ali é com o Express 1.0. Se você não tem um Yarn Lock ou um Package Lock ali no seu projeto, digamos que outro desenvolvedor baixe esse projeto e dê um Yarn para instalar as coisas. O que vai acontecer? Ele vai instalar a versão mais atual do Express. E pode ser que não tenha compatibilidade com o que você já codou.
tá legal? Então é por isso que a gente tem esse lock. Quando o SLint pede para instalar via npm, eu deixo só para seguir, depois eu deleto o package.lock, porque a gente não está usando npm, deleto o lock antigo do Yarn, porque ele não sabe das novas bibliotecas, e dou um Yarn novamente, que aí ele sabe e aí ele atualiza as bibliotecas, as versões, tudo certinho aqui das dependências que eu preciso. Tá legal? Então, perfeito. A gente instalou o nosso ESLint, ok, pessoal? Tá ok? Vamos lá. Próximo passo, Prettier. A gente tem que instalar o Prettier, que, como eu falei, o Prettier trabalha junto com o ESLint, tá legal? Então, a primeira coisa, eu já salvei uma colinha aqui, mas eu vou explicar para vocês, porque esse aqui é um pouquinho maior, tá? A gente vai dar um yarn add, normal, sem segredo, tá legal? Prettier, que é o nome da nossa ferramenta. A gente vai instalar também um ESLint config Prettier, que é um plugin do ESLint para usar o Prettier. Né? É um plugin de configuração do ESLint para usar o Prettier. E tem o ESLint plugin Prettier, tá? Que o que ele faz? Ele faz com que as coisas se unam, né? O Prettier e o Babel ESLint também. Os quatro aí, os quatro, eles se juntam e eles fazem isso funcionar em conjunto, tá legal? Pode instalar, eu vou deixar aqui na descrição um materialzinho de apoio para vocês, que tem todos esses códigos aí sem problemas, tá legal? Só uma coisa importante, colocar o "-d" aqui no final, "-d" maiúsculo, para indicar para o package.json, que são dependências de desenvolvimento, ok? Isso nada vai para produção, isso é tudo para deixar o seu projeto pronto para codar, beleza? Então, vamos instalar. Aqui talvez demore um pouquinho, porque tem um pouco mais de bibliotecas. Show! Instalou. Tá legal. Aí, o que acontece? Né? A gente tem aqui o eslint.rc. Agora que a gente já instalou o eslint, a gente precisa configurar o Prettier aqui dentro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu tô com a minha colinha aqui do lado para não esquecer, tá legal? A primeira coisa que a gente vai fazer é aqui no extends, a gente vai colocar um vírgula, porque isso aqui é um array, né? Vamos lembrar que isso aqui é uma lista, um vírgula e colocar um Prettier, ok? Então, a gente já avisou aqui o ESLint, já falou, opa, na extensão tem que usar o Prettier. Show? Nos plugins, aqui a gente tá sem plugin. Ah, eu achei um problema aqui, pessoal, ó, olha só, eu vou deletar, encontrei o problema, vocês viram que eu parei aqui, né, eu encontrei um problema. Eu vou remover o ESLint, todas as suas extensões, porque aqui, ó, o meu teclado, ele tá batendo muito rápido. Quando a gente colocou que a gente não tava usando nenhum framework, ele já falou que não tava usando TypeScript, só que a gente tá, Então eu fui procurar ali e a gente teve um problema porque falou, pô, cadê o plugin? E o plugin do TypeScript, ele tinha que estar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, tudo que eu instalei no Prettier aqui, tá? E eu vou remover, ó, remove, tá legal? Removi, sem segredo por enquanto, né, pessoal? Ó, aqui o ESLint também, eu vou dar um remove, opa, ESLint, eu vou dar um remove. Opa, bati aqui errado. Não sei porque que não tá indo. Yarn remove ESLint. Ah, agora sim, tava com "-d" ali. Pra remover não precisa. Aqui ele tem algumas configs standard, não sei o que. Eu vou deixar isso daqui porque não tem problema, porque eu vou instalar o ESLint novamente. Tá ok? Então vamos lá. Yarn add "-d" ESLint. Aí a gente vai configurar ele, tá? Na sequência, a gente vai dar um init lá. Beleza. A gente vai dar um init, ESLint init. A gente vai configurar novamente tudo que a gente fez até agora, que a gente já tinha feito, ok? Então vamos aqui, module, aqui, não usa eu estou usando TypeScript sim, não é browser, é Node, vamos usar um popular, vamos usar o standard e vamos colocar JSON, beleza? Pode instalar, vamos fazer novamente aquele processo. Assim que ele terminar de instalar, a gente faz novamente aquele processo de deletar o package lock e o yarn lock para dar um yarn lá install. Perfeito. Aí o que a gente vai fazer? Ó, tem o package lock aqui, a gente deleta o yarn lock e dá um yarn.
que ele vai recriar o Yarn Lock com as bibliotecas, como eu ensinei agora há pouco. Legal? Perfeito. Aí, agora sim, né? A gente já tem aqui, ó, agora a gente tem um plugin, ó, tá vendo? Então, o que a gente tem que fazer aqui? Como eu falei, aqui, logo no Extends, a gente vem aqui e coloca um prettier, ok? Aqui no plugin, lá do TypeScript, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar um prettier também, prettier. E aqui no Rules, o que é isso, tá? Eu tô avisando pro ESLint que ele vai usar a extensão do prettier, que é a extensão que a gente usa e tal, e o plugin do prettier que a gente acabou de instalar, tá legal? Opa, não instalamos, né? Então vamos instalar. Não instalamos. Depois que a gente removeu, a gente não instalou ainda. Então vamos instalar, sem crise também, tranquilidade. Beleza, instalamos. Aí, o que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que avisar o ESLint que o prettier tem que acusar como erro também. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui na regra a gente tem trocentas regras para usar, ó. Array bracket, errors parens, cara, tem muitas regras para usar. Mas a gente vai usar uma própria regra do prettier, ok? Prettier barra prettier, tá legal? E aqui a gente vai usar um error. Então a gente tá avisando, ó, isso aqui é um erro. Isso aqui é um erro, pessoal. Tá errado, tá errado. Isso aqui é um erro. Tá legal? Então o prettier tá configurado. Beleza? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai criar rapidamente aqui um projetinho Express, ok? Vamos criar aqui um src. A gente vai criar um server.ts, que a gente vai instalar. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque aqui não é o foco do vídeo, ok? Mas a gente vai instalar o Express, então Yarn Edge Express. Dessa vez sem dependências de desenvolvimento, porque a gente quer de fato usar o Express. Então a gente vai fazer o quê? Um import express from express. Beleza? E aí ele vai vir com esses 3 pontinhos aqui embaixo, ó. Tá vendo esses 3 pontinhos? O que significa esses 3 pontinhos, Bruno? Esses 3 pontinhos quer dizer que a gente não instalou a biblioteca de tipos do Express. Quando a gente usa TypeScript, a gente tem que instalar os tipos, né? Que deixa bonitinho, a tipagem, você dá um ponto, ele vem as funções que tem disponíveis e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, yarn add -d, porque tipo, como eu falei, é só dependência de desenvolvimento, -d, @types express. Geralmente, quando você tem uma biblioteca que não tem os tipos inclusos, você tem um @types para isso, ok? Então, instalamos ali o @types. Vamos dar um Ctrl S aqui. Show! Sumiu os 3 pontinhos, ótimo. O que ele está me avisando aqui, ó? Express é declarado, mas seu valor nunca é lido. Por que ele está me dando esse erro? Porque o ESLint diz isso. O ESLint ele te ajuda a você não precisar, de fato, você não pode declarar uma variável e não usá-la. Ele dá esse erro aí, para você não ficar colocando código código que se desperdiça, ok? Então, vamos lá. Const app igual a express, beleza? Tranquilo. E aí tá avisando novamente, ó, seu app não está sendo usado. Não tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, de fato, aqui, pegar esse express e colocar ele para escutar, né? app.listen, se eu não me engano. Aí na porta, 3000, vírgula. Aí a gente vai passar a nossa função, ok? E a gente vai colocar um console.log. Hello! Não, vamos colocar um app. E aqui a gente vai colocar um hello API running at 3000. Running at 3000. Ok? Beleza, então a gente tem aqui a nossa API rodando. Show? Se a gente rodar aqui, como que a gente roda? A gente ainda não configurou isso, tá legal? Então, vamos configurar isso. Ó, vamos pular esse .env aqui, que vai ser mais legal a gente configurar primeiro o ambiente de desenvolvimento. O que a gente vai fazer com isso, tá? Para rodar o TypeScript, como eu falei,
o Node por padrão, ele não roda o TypeScript. Então, se a gente chegar aqui no nosso package.json, criar um script, né? E criar um dev e colocar node.src barra server.ts, ele não vai rodar. Por quê? Quer ver? Ó, vamos ver. Dev. Ó, ele não vai rodar. Por quê? Porque ele não conhece o TS, ele não sabe o que é isso, tá? Então a gente precisa usar uma extensão chamada TS Node Dev, tá? Esse TS Node Dev, ele é um node que interpreta o TypeScript para você usar no ambiente de desenvolvimento. É super legal. Então a gente vai dar um yarn add -d, porque é ambiente de desenvolvimento, e vai colocar o TS Node Dev, ok? Vamos deixar instalar. Show de bola, instalamos aqui, ele está como dependente de desenvolvimento. Lembrando, ó, a dependência de produção apenas o Express, tá? É a única coisa que a gente está usando. E aqui, em vez de Node, a gente vai colocar um TS Node Dev. Legal? Vamos rodar. Perfeito. Tá lá rodando, ó. App Hello API running at 3000. Ok? Então a gente tem aí uma API rodando sem rota, sem nada, super simples, um serverzinho, só para mostrar que rodou. Tá legal? E aí, pô, Bruno, show, configuramos o ambiente de desenvolvimento, mas e aquele .env ali? O que acontece, pessoal? Quando a gente está trabalhando no dia a dia de verdade de uma empresa, a gente precisa configurar variáveis de ambiente, tá? As variáveis de ambiente, elas são variáveis que elas não são expostas, em geral, tá? E que você pode querer trocar em algum momento. Então, digamos assim, putz, Bruno, eu estou consumindo a API do Pokémon. Essa URL, a base URL dessa API, ela pode sim ser uma variável de ambiente que você passe. Ou as credenciais de um banco de dados, né? Isso tudo são coisas que podem entrar nas variáveis de ambiente. Não só podem, como devem, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai criar aqui é um arquivo chamado .env.local. Pô, Bruno, por que esse local? É porque é o seguinte, como eu falei, pode ser que você tenha que colocar alguma variável, alguma credencial de banco de dados e coisa desse tipo. É legal você subir as credenciais do banco de dados no Git? Não, não pode subir no Git, tá? Então, o que você faz? Você cria esse local para esse local ficar no Git e as variáveis ficarem conhecidas. Então, digamos que você vai rodar em outro computador. Você vai lá dar um git clone, você vai baixar e vai ter o env.local ali e falar, ah, tá, então é essa variável que eu preciso. Aí você vai lá na sua máquina e cria as variáveis. Como? Vou explicar. Vamos colocar aqui um project name, por exemplo. Project name. Por definição aqui, são boas práticas, ok? A gente usa tudo maiúsculo como variáveis de ambiente, tá legal? Aí a gente vai colocar aqui, ó, aspas, né? Igual a aspas, a gente vai colocar Hello API Env, que é o nome do nosso projetinho, ok? E a gente vai falar, pô, legal, Bruno, como que eu chamo ele aqui agora? Vamos substituir por isso daqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tirar isso daqui, substituir por template literals. A gente vai pegar esse hello API, vai tirar, vai colocar uma variável aqui. E como eu puxo do ambiente, Bruno? Você vai dar um process.env. Qual era o nome mesmo? Aqui, project name. Prontinho. Isso é o suficiente para você puxar do ambiente. Mas a gente está aqui com o arquivo env.local. Esse env.local é só um exemplo para você não perder o arquivo no Git, ok? Então, como que a gente faz? A gente copia ele aqui e renomeia ele. Opa, o que está renomeando? Renomear.env apenas, ok? Aí sim. Mas, Bruno, se eu rodar, vai funcionar? Vamos testar. Yarn dev. Rodou. Tá legal? Ó, undefined. Não funcionou. Por quê? Porque você precisa avisar para o seu projeto, aqui para o seu package.json, que aquele .env ele precisa ser usado. Né? Aquele .env que ele precisa ser usado. Então, como que você faz isso? Tá? Existe vou parar aqui. Existe uma extensão chamada .env. Então, você dá o yarn add .env. Ok? Esse daqui pode ser, sim, uma extensão para desenvolvimento ou não. Eu vou deixar
só como desenvolvimento, porque aqui é nosso foco, tá legal? Então, adicionamos o ambiente de desenvolvimento, essa .env aqui, ó, .env. O que a gente vai fazer? Depois do test node dev, a gente vai chamar a função desse .env. Como a gente vai fazer isso? Vai dar um Ctrl R para o nosso processo saber que ele tem que continuar executando, ele vai executar duas funções em seguida, e vai dar um .env /config. Ok? Isso é o suficiente para ele saber que ele tem que usar o .env da máquina, ali, da raiz, do local. Então agora sim, se a gente rodar o yarn dev, a gente tem lá um hello API env. Tá vendo que legal? Então isso a gente consegue trocar aqui, com isso a gente consegue trocar, imagina que tenha várias vezes o nome do projeto escrito, né, pelo site, várias páginas diferentes e tal. Cara, coloca numa variável de ambiente e resolveu. Tá legal? Pô, Bruno, show de bola. Então a gente configurou o .env. Agora a gente vai criar os scripts, né? O script de desenvolvimento, ele já foi criado, é esse daqui mesmo, né? Tá aqui no package.json. É esse daqui, ó, scripts dev, test node dev, rodou. Show? O que a gente vai criar agora? A gente vai criar o build, tá? O build, vocês vão ver como é complexo gerar esse build. Nossa, é muito difícil. A gente vai criar build. Olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um TSC. Certo? Por que TSC? Lembra que eu falei que é o TypeScript? Ele vai olhar dentro da pasta e vai gerar o TypeScript. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, yarn build. Olha o que ele vai fazer. Vai rodar. Rodou. Gerou o dist aqui com o server aqui dentro. Com a nossa API. Tudo certinho aqui. Tá? Então, esse é o arquivo de build. Quando a gente vai colocar, digamos que você tenha lá uma máquina que roda Node. Fala, Bruno, como é que eu faço para esse meu projeto e para essa máquina que roda Node? Cara, você tem que buildar ele, ou seja, transferir tudo para um JavaScript. Você vai pegar só essa pasta de dist, só ela, separadinha, e vai rodar lá. Como vai rodar? Aí você vai rodar com Node, né? Então a gente vai criar um start aqui. A gente vai colocar um Node dist /server.js. Aí você vai rodar e você vai falar, uau, e a variável de ambiente vai funcionar? Vamos ver. Start undefined, tá vendo? Ele subiu como undefined. Por quê? Porque quando a gente está colocando em algum servidor, o ideal é que a gente configure essa variável de ambiente lá no servidor, tá? Não aqui, não local. A gente quer lá no servidor, tá? A gente poderia usar uma gambiarra aqui de usar o .env em produção, né, como dependência de fato, e aí a gente ia chegar aqui e passar, vamos ver se funciona isso daqui, ó. -r.env /config, e aí a gente clona esse daqui lá para dentro, ó. A gente clonou o .env lá para dentro, /env dist, vamos colocar aqui, e aqui a gente rodou o .env. Vamos ver se funciona desse jeito. Agora funcionou, ó. Beleza, nem precisou fazer a gambiarra que eu tava falando, ó. Você só rodou o .env e pronto, hello API env. Beleza? Mas, lembra... Opa, ele pegou o env, então ele não pegou de dentro do dist, ele pegou da raiz do projeto mesmo. Olha que legal. Nem precisou usar isso daqui. Show de bola, show de bola. Isso daqui tô fazendo aqui no improviso, pessoal. Não sabia que funcionava desse jeito. Perfeito. Então, é isso, pessoal. A gente... mas é importante, tá? Como eu falei, digamos que você tem aí as variáveis de ambiente, as credenciais de um banco, tá? Utilize sempre variáveis de ambiente do servidor. Se você for subir isso, por exemplo, sei lá, na Vercel, lá na Vercel você consegue configurar variáveis de ambiente. São as mesmas variáveis que estão aqui, mas você coloca lá, você coloca o nome, project name, e o value dela coloca hello API env. Pronto, resolveu, tá? Você tem aí a sua variável de ambiente num lugar isolado, bem seguro e tudo mais. Fala, pô, Bruno, show de bola, parece que deu tudo certo, acabou? Não acabou, pessoal. A gente tem que configurar mais uma coisa aqui. O JSON, ele dá um errinho aqui, não se apeguem nisso, tá? Não acabou, Bruno. Por quê? Se eu for comitar isso aqui, ó, a gente tem 5.000 arquivos, porque tudo de dentro do Node Modulo está lá, porque a gente não configurou o nosso gitignore, certo? Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai mandar ignorar o Node Modules, beleza? Então, já ignorou? Beleza, a gente já ignorou isso aqui. A gente vai ignorar também o .env, porque lembra que eu falei, digamos que aqui dentro tem aqui
database password, né? A gente não pode deixar isso exposto lá no repositório do Git. Imagina que o Git seja invadido ou outros devs não possam saber. A gente não pode deixar isso de jeito nenhum, isso exposto no Git. Então a gente, sei lá, coloca isso daqui aqui, né, pra gente usar, beleza. Mas aqui no nosso local, a gente deixa ele vazio. A gente vai lá aqui e coloca ele vazio. E aqui também a gente pode deixar ele vazio. O local nada mais é do que um exemplo para ficar no repositório para você, tá? Tô mostrando boas práticas aqui, tá legal? O que mais que a gente precisa ignorar? Precisa ignorar mais alguma coisa? Server, editor config, package TJs, nada disso, perfeito. Já temos configurado o nosso git ignore, tá legal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu precisava passar aqui. Não, show de bola. Temos sim, tem mais um ponto aqui. A gente precisa ignorar também o ponto dist. O dist. Tá legal, pessoal? Por que a gente precisa ignorar o dist? O dist, ela é uma pasta volátil. Toda vez que você buildar, ela vai gerar uma nova. Ela serve só para colocar algo em produção. A gente, tem um projeto aqui, preciso mandar o pacote para fulano colocar em produção. Perfeito. Você vai aqui, dá um build, pega essa pastinha dist e manda para ele. E ponto. Essa pasta não deve ficar no seu repositório. Ok, pessoal? Então, essas são as melhores práticas aí para usar o git ignore junto com o projeto. Então, pessoal, é o seguinte, o que a gente aprendeu hoje? Vamos recapitular. A gente aprendeu que a gente precisa das extensões de ESLint e de Prettier, ok? No nosso VS Code. A gente aprendeu a configurar o nosso git ignore. A gente aprendeu a configurar um projeto do zero com o yarn npm, ok? A gente aprendeu a configurar um editor config, para que ele serve. A gente aprendeu a colocar o TypeScript no nosso projeto, a gente aprendeu a colocar o ESLint, a gente aprendeu a colocar o Prettier, a gente aprendeu a colocar o .env e a criar os scripts de desenvolvimento, build e start para produção. Tá legal, pessoal? Então, se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários ou me manda lá no Instagram, sou à disposição aí para vocês poderem tirar dúvida, beleza? Espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando aí que agora o negócio vai ficar louco de conteúdo, fechou, pessoal? Já tava indo embora, mas não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nada, beleza? O YouTube ele só notifica quem interage aqui no canal, então deixa um comentário, deixa o seu like e se inscreve no canal, beleza? Agora sim, até a próxima.